Antônia. Boa tarde, são 5 horas em Brasília e as eleições já terminaram na maior parte do país. A TV Senado começa agora mais uma cobertura especial neste dia em que os brasileiros foram às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. Bom, nós vamos acompanhar aqui, este programa está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Senado, que você está nos acompanhando, e também pela internet. Participa da nossa cobertura a jornalista Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde, Antônia. Boa tarde a todos. Nós vamos acompanhar a contagem dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. A divulgação dos primeiros boletins começa às 7 da noite com os primeiros resultados da eleição para presidente, governadores e senadores. Além dos números, vamos trazer reportagens e as notícias deste dia de eleição. Antônia? Bom, nós vamos comentar e analisar os resultados que saem das urnas e os temas que apresentam os maiores desafios para os novos governantes, na economia, na área de segurança, educação, saúde, meio ambiente e em outras áreas. Neste primeiro bloco, nós temos a participação da jornalista Érica Seolim, que é especializada em assuntos internacionais, editora do nosso programa Diplomacia, e também do cientista político Valdir Pucci, que é o coordenador do curso de Direito da UDF, que é o Centro de Ensino Universitário do Distrito Federal. Vamos saber, antes de começar a nossa entrevista, quais são as informações que estão chegando neste momento. Dinalva. Antônio, o repórter Dante Ascioli está na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e traz o primeiro balanço sobre as ocorrências deste domingo de votação. Boa tarde, Dante. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde a todos. O último boletim de informações sobre o processo eleitoral foi divulgado pelo TSE às 3h30 da tarde. As informações são as seguintes. Foram substituídas 3.122 urnas eletrônicas que apresentaram problemas durante todo o dia. Isso equivale a 0,72% do total de equipamentos utilizados. De acordo com a Justiça Eleitoral, 551 pessoas foram presas durante o dia de hoje. 55 delas são candidatos. As principais irregularidades são boca de urna. Nesse tipo de crime foram presos 22 candidatos e 310 não candidatos. Por propaganda irregular, foram presos 7 candidatos e 71 eleitores. Por transporte ilegal, foram presos 11 candidatos e 22 não candidatos. Por compra de votos, foram 4 candidatos presos e 36 eleitores presos. Só repetindo a informação, um total de 551 prisões e 5 candidatos presos. De acordo com o TSE, em 2 cidades, a votação está se dando de forma manual, porque as urnas eletrônicas apresentaram problemas e os mesários optaram por não substituir os equipamentos. As cidades são Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, e Jaguaré, no Espírito Santo. Em outras 279 cidades, elas estão contando com apoio das tropas federais. Isso porque a Polícia Militar dos estados não conseguiriam garantir a segurança dos eleitores. Em Santa Catarina, onde houve ataques a prédios públicos na semana passada, foram enviadas 25 tropas. No Maranhão, criminosos atearam fogo a 2 sessões eleitorais e danificaram 4 urnas. As eleições também acontecem fora do Brasil, em 135 cidades de 89 países. Em 50 desses países, as eleições já foram concluídas. As últimas cidades que vão encerrar as votações são Los Angeles e São Francisco, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. Nesses locais, a eleição termina às 21 horas, no horário aqui de Brasília. A previsão é de que o próximo boletim com as informações sobre o processo eleitoral seja divulgado aqui no TSE às 5h30 da tarde. E às 8 da noite, o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, concede uma entrevista coletiva à imprensa. Dante Ascioli, TV Senado, eleições 2014. Obrigada, Dante. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do TSE. E a meta da Justiça Eleitoral era utilizar a biometria para identificar 21 milhões de pessoas, 15% do eleitorado. Mas houve problemas.
Dia de eleição e o cenário é sempre o mesmo. Muita sujeira nas ruas. Mas, para os indecisos, os panfletos no chão deram uma forcinha. Na verdade, a gente já temos algum, não temos todos. E nesse momento a gente veio procurar em quem a gente vai votar, nos que estão faltando. A novidade desta eleição para muitas cidades é a biometria, que faz o reconhecimento do eleitor pela impressão digital. O objetivo é dar mais segurança ao processo eleitoral e evitar fraudes. O sistema já está sendo utilizado em 762 municípios de todas as unidades da federação, incluindo 15 capitais. Mas apenas nos estados de Alagoas, Amapá, Sergipe e no Distrito Federal, a tecnologia está totalmente implementada. A expectativa da Justiça Eleitoral se confirmou. Com a biometria, as filas ficaram maiores, porque a tecnologia é novidade tanto para mesários quanto para eleitores, que têm até 8 tentativas para votar pelo sistema de identificação digital. Quanto tempo o senhor está na fila? Mais ou menos 2 horas e 20 minutos. O que o senhor acha que está demorando tanto? Eu acho que o pessoal não está sabendo votar. É lógico que tem algumas pessoas que têm uma digital mais fraca e algumas vezes eu tenho que repetir 2, 3 vezes até capturar. Até o momento, apenas 2 pessoas que não tiveram a digital capturada e tem um código que você digita para que ela vote normalmente. O TRE já tinha consciência que esse sistema ele não é mais rápido, ele é apenas mais seguro. Por isso, já se era de esperar que nessa eleição experimental de 2014 tivesse algum tipo de demora a mais nas filas. A novidade dividiu a opinião dos eleitores. Muito prático, gostei muito. Está aprovado? Está aprovadíssimo. O meu não funcionou, então eu acho que esse método, pelo menos para pessoas de mais idade, assim, acho que é mais difícil, né? Paulo Ramos não se intimidou com a biometria e, por ter mais de 70 anos, seu voto é facultativo, mas ele não abriu mão desse direito. Depois que eu tirei meu título de eleitor, nunca faltei uma eleição. E como eu sou muito persistente, eu nunca votei em branco, nem anulei meu voto. Já me arrependi de ter votado em muita gente, mas todas as vezes eu voto. Para os analfabetos e jovens com 16 e 17 anos, o voto também é um direito e não uma obrigação. Mas Patrícia fez questão de votar. Eu vim votar porque eu acho que é importante e por consciência também, porque eu acho que a pessoa que a gente escolhe, né, para estar à frente da gente lá, é uma coisa importante. Nessa cobertura especial da TV Senado, nós contamos com a colaboração das TVs Assembleias. Vamos saber como foi a votação em Belo Horizonte, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Por telefone, a repórter Joanita Gontijo tem as informações. Boa tarde, Joanita. Boa tarde, Dinalva. O Tribunal Eleitoral de Minas Gerais avaliou como tranquilas as eleições no estado. Das 45.779 urnas, 189 precisaram ser substituídas, menos de 0,4% do total. Com relação à biometria, quase 470 mil eleitores foram cadastrados em Minas para votar com a identificação digital. O último boletim do TRE informou que apenas 3 urnas apresentaram defeito e foram substituídas. A Polícia Militar prendeu 67 pessoas em todo o estado por cometerem crime eleitoral. A maioria fazia boca de urna. Entre os presos, 2 são candidatos a deputado estadual e foram detidos em flagrante nas cidades de Unai, no noroeste do estado, e em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Também em Vespasiano foi registrado agora há pouco, 20 minutos antes do encerramento da votação, um caso incomum. Um eleitor, irmão de um candidato a deputado estadual, foi alertado pelos mesários de que alguém já havia votado em seu lugar. O voto aparecia computado na urna, mas o recibo, que deve ser assinado pelo eleitor, estava em branco. A Justiça Eleitoral vai investigar o que aconteceu.
Com o encerramento da votação aqui em Minas, os eleitores aguardam agora o resultado das urnas e entre eles está o candidato à presidência da República, senador Aécio Neves. Ele votou no final da manhã, acompanhado pela esposa e por outros candidatos tucanos. Antônio Anastasia, que disputa a vaga para o Senado, e Pimenta da Veiga, que concorre ao governo. Aécio disse estar confiante no segundo turno das eleições, mas só falará sobre a busca de um possível apoio de Marina Silva, do PSB, em uma coletiva marcada para as 8 horas da noite. Joanita Gontijo, da TV Assembleia de Minas, para a TV Senado, eleições 2014. Obrigada, Joanita. E só fazendo uma correção, Minas Gerais e não Belo Horizonte, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Antônia? Obrigada, Edinalva. Bom, enquanto a gente espera novas notícias quentinhas saídas do TSE dos estados, vamos começar a nossa entrevista sobre a área de relações internacionais. Mercosul, as relações com os Estados Unidos, os BRICS. Essas são apenas algumas questões de política internacional que o governante eleito vai enfrentar. É isso mesmo, Érica? Pois é, Antônia, são algumas questões. Ainda tem reaparelhamento das Forças Armadas, reforma da ONU e relação com países em conflito, entre tantas outras. Para saber como todos esses assuntos vêm sendo conduzidos, vamos ver a reportagem a seguir. A política internacional brasileira tem procurado fortalecer as relações Sul-Sul. A expressão é usada pelo Executivo não só para falar da parceria com as nações vizinhas, mas também para definir a aproximação do Brasil com os países que estão fora da ação de grandes blocos econômicos. Aprofundou suas relações com a África, com os países árabes e com o mundo asiático. E foi justamente nesse movimento que o Brasil fez, é que nós terminamos por nos encontrarmos com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, nos BRICS. Criado em 1991 por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o Mercosul ganhou parceiros. Em 2012, a Venezuela passou a ser um integrante pleno. Chile, Peru, Colômbia e Equador se tornaram estados associados. Mas nos últimos anos, dificuldades econômicas, políticas e sociais abalam as expectativas em relação ao bloco. Crises na Argentina e na Venezuela. Os adiamentos do acordo Mercosul-União Europeia e o baixo crescimento do Brasil neste ano, estimado pelo mercado em 0,29%. Então, um país que é dependente economicamente, um país que é dependente tecnologicamente falando, a diplomacia também é dependente. É independente para inglês ver. O Mercosul, como área de livre comércio, deve ser mantido e dinamizado. Mas nós não podemos continuar com a exigência de concordância de todos os países membros para que um país membro do Mercosul possa firmar um acordo bilateral. Fortalecer o Mercosul, a Unasul, manter as relações que temos com os Estados Unidos e com a comunidade europeia, mas continuando também a preservar as pontes importantes que temos hoje com o continente africano. Não basta só o comércio, nós queremos uma integração cultural forte, não é? Uma interação social também. E evoluir como os países da União Europeia evoluíram. O Brasil deve fortalecer não somente o Mercosul, como deve avançar nas estratégias da Unasul e da constituição de um banco comum desses países. O BRICS faz o caminho inverso do bloco sul-americano e se fortalece como alternativa econômica. O grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, acaba de criar um banco de desenvolvimento próprio e um fundo anticrise. Um movimento que reafirma também o papel do Brasil como intermediário entre o BRICS e os países da América do Sul. Fazer com que esses nossos países vizinhos, com quem nós compartilhamos a região, possam também se integrar nesse sentimento de que no tempo em que nós estamos vivendo, na globalização, nós precisamos não ter preconceitos, nós precisamos ter uma agenda que possa estar acompanhada de resultados. Nos embates internacionais, seja na Venezuela, na Ucrânia
ou em qualquer outra região do planeta, o Brasil tem atuado pela promoção do diálogo sem interferir nas questões internas de cada nação, mas sempre prezando pelo apoio aos países do Sul. Uma política que pode mudar, depende das eleições e de quem vai ocupar este palácio nos próximos 4 anos. E para conversar sobre os rumos da política externa, nós vamos então começar esse debate com o professor e cientista político Valdir Pucci. Professor, qual a viabilidade dessa política Sul-Sul para o Brasil como destaque, como independente no mundo, uma vez que se distancia dos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial? Na verdade, a viabilidade ela é muito grande, ela existe, ela é uma realidade que não tem como voltarmos atrás, mas a gente tem um problema. A gente focar apenas nessa política Sul-Sul, ela limita muito o Brasil no cenário internacional, principalmente se a gente pensar que o Brasil, ele almeja um cargo de protagonista nesse cenário internacional. Então ele tem que ser mais atuante também, não só no Sul-Sul, mas na relação Norte-Sul. E como retomar isso? Porque as relações desde o episódio da espionagem norte-americana vem se estremecendo um pouco, né? Depois a gente tem aí o caso também do apoio nos conflitos internacionais, os Estados Unidos sempre bélico e o Brasil apelando para a conversa, no caso da Ucrânia, do Estado Islâmico. Como retomar? Bom, na verdade, a ideia que a nossa política externa tem que fazer é a gente perder a ideia do anti-americanismo pelo anti-americanismo. Ou seja, só por ser contrário aos Estados Unidos, nós não vamos nos posicionar de tal maneira. Mas nós temos que romper isso e começar, de fato, um processo de aproximação. Um bom começo, por exemplo, seria o presidente que for eleito, independente de quem seja, fazer aquela visita de Estado que foi cancelada pela presidente Dilma quando houve o escândalo da espionagem, para retomar essa aproximação e esse diálogo de forma mais forte. Nesse caso também, retomando-se com os Estados Unidos, chega-se perto da União Europeia, nós temos o Mercosul numa possibilidade de acordo que não está acontecendo. Vai ter que se fazer uma opção em continuar ou em romper no Mercosul na forma como ele está hoje? Na forma como ele está, com certeza ele não pode continuar. A situação que nós temos hoje na Argentina, por exemplo, que barra no seu autoprotecionismo toda e qualquer ação de acordos de comércio com a União Europeia ou com os Estados Unidos, prejudica o Brasil, na verdade prejudica todos os membros do Mercosul. Então o Mercosul, na forma como ele está hoje, ele tem que ser revisto, porque na verdade ele se tornou, que era para ser um bloco importante para a região, acabou se tornando apenas um empecilho à continuidade desse desenvolvimento. E aí eu tenho medo que nós temos a ideia de que o Brasil para de olhar muito para o Mercosul e começa a olhar muito para o BRICS. E aí ele esquece o Mercosul e as barreiras que o próprio Mercosul criou para o nosso desenvolvimento. No BRICS também começa a se pensar, podemos pensar numa ameaça em relação à China, porque ela está avançando também no Mercosul, é o maior parceiro comercial e quando começa também a ofereceu 35 bilhões para os países sul-americanos, o Brasil não pode começar a perder força que tem hoje nesse bloco? Na verdade, o Brasil é aquela situação, ele não pode apenas se autoalinhar. Então, se eu tenho um governo chinês com uma tendência política, simplesmente eu vou lá para esse lado apoiar. Por exemplo, eu considero um grande risco que o Brasil fez foi ter considerado a China uma economia de mercado ainda alguns anos atrás, porque fez com que abrisse as portas no nosso mercado para esses produtos chineses. E aí a gente pode ter um prejuízo, sim, na nossa indústria, no nosso desenvolvimento. Essa situação, professor, é irreversível? Uma vez que a China é considerada uma economia de mercado, nós não podemos mudar a nossa posição? Nós podemos. O problema é que é muito complicado, porque você já gera toda uma situação de fato que retornar ao status quo anterior, ele é muito complicado até nas relações diplomáticas, porque você entraria num conflito muito forte aí com a China nesse sentido de retornar ao status anterior. Então, o que a gente precisa agora é negociar nossa posição dentro dos BRICS, ou seja, fazer com que a posição do Brasil não seja posta atrás da Rússia, atrás da China, atrás da própria Índia, que é uma economia muito grande, principalmente que tem 1 bilhão de habitantes. Então, a gente tem que tomar cuidado para os nossos interesses também não ficarem para trás nessa relação.
Que caminho o senhor vê, só mais uma perguntinha, Érica, que caminho o senhor vê nesse sentido do Brasil retomar o seu papel nos BRICS? Eu acho que ele tem que se tornar novamente protagonista no cenário internacional. Não um protagonismo só por ser protagonista, mas principalmente um protagonismo responsável, ou seja, na medida em que ele deve buscar dialogar com quem tem que dialogar, não fechar portas. Eu acho que, como colocado na reportagem, a ideia do Brasil não interferir nas questões internas dos países é muito importante e a gente tem que reforçar esse ponto que nós temos de positivo na nossa política externa, ou seja, o não intervencionismo, o diálogo, a busca por acordos que possam favorecer a todos e não o simplesmente se alinhar de um lado ou de outro. Nesta questão do diálogo, lembra também a questão do Conselho de Segurança da ONU. O BRICS acabou retomando essa discussão do Brasil possivelmente ocupar uma cadeira. Mas se nós pensarmos na defesa do país, o ministro Celso Amorim tem dito que o percentual de investimento, que hoje é cerca de 1,5% do PIB, deve aumentar a exemplo dos outros países. Agora, como conseguir isso com o crescimento complicado que a gente vem tendo ultimamente? Sim, é uma equação que não fecha, né? Uma vez que o país está gastando muito, as contas públicas estão muito altas, então a gente não tem o recurso sobrando para poder investir na defesa nacional, no aparelhamento que nós precisamos das Forças Armadas no Brasil, e isso aí causa um problema que são as nossas fronteiras desguarnecidas. E aí a gente vai encontrar isso uma linha contínua de problemas. Fronteiras desguarnecidas, nós temos entrada de produtos ilegais e principalmente entrada de drogas e armas, que aí vão alimentar a insegurança no país. Então, nós temos que tentar buscar o equilíbrio, mas o país tem que crescer, ter recursos para poder investir, porque também aumentar nada do que já é pouco, não adianta, você tem que ter realmente um investimento maciço nessa parte. Não é que o Brasil vai entrar em guerra, porque muito se fala, o Brasil não vive em guerra, então não precisa. Não é isto. Não é que nós temos algum inimigo externo. Nós temos as nossas fronteiras muito abertas, nós temos o pré-sal e nós temos que cuidar daquilo que é nosso. Temos a Amazônia, aquilo que é nosso tem que ser cuidado. Um ponto bem levantado, as fronteiras do norte do país são abertas. Qualquer um pode entrar, pegar um recurso natural e levar embora do país. Então, isso é proteção do próprio país, não é a questão de investimento para guerras ou para conflitos bélicos, mas sim para a defesa nacional. Como é que o senhor vê, tocando no ponto da questão das drogas e da abertura das fronteiras, o Brasil está discutindo, o Senado discute agora um projeto onde se discute a possibilidade de liberar o uso da maconha, né, o uso recreativo. Como é que o senhor vê a posição do Brasil nessa questão das drogas num contexto internacional? O Uruguai liberou, vários estados norte-americanos liberaram, alguns países europeus. O senhor acha que esse é o caminho? Eu acho que tudo leva a crer que no futuro nós teremos essa liberalização da maconha também para o uso recreativo. O problema é que se você libera a maconha, você tem, atrás da maconha, você tem outras milhares de drogas que estão proibidas. E permanecendo proibidas, o problema vai permanecer, não é uma droga. Ou você tem um controle efetivo da fronteira, que realmente feche e proíba a entrada dos produtos proibidos, ou então você vai continuar repetindo o mesmo problema. Você teve a solução com a maconha, mas começa a ter nas outras questões. Essa questão das Forças Armadas, quanto que ela pesa para que o Brasil possa ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU? Bom, o Brasil, ele precisa, um dos pontos, requisitos que a gente pode colocar assim, para fazer parte do Conselho, ele participar mais efetivamente de ações programadas pela própria ONU. Então, nós tivemos a experiência agora do Haiti, mas o Brasil ainda é muito tímido nesse cenário. Então, Forças Armadas bem aparelhadas vão nos abrir caminho, vão nos abrir espaço justamente para a gente poder começar a participar da ONU, participar efetivamente como membro da ONU e aí abrir essa discussão para o Conselho de Segurança. Porque Conselho de Segurança não é só sentar na cadeira do Conselho de Segurança. Isso traz responsabilidades e essas responsabilidades têm que ser arcadas e são custos para o país também. Professor Valdir Pucci, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, agradecer a presença da Érica Ciolin, nossa editora de Política Internacional. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. No próximo bloco teremos um novo convidado e outro tema, educação. Continue nos acompanhando aqui pela TV Senado e pela internet. TV Senado, eleições 2014.